Por que bate essa tristeza? Porque a pessoa começa a ver que a vida cristã tem grandes exigências. Sabe uma grande falácia que eu já escutei muitas vezes dos protestantes? É dizer assim, católico pode tudo. Católico pode beber, católico pode fumar, católico pode fazer isso, católico pode fazer aquilo. Eu já escutei tantas vezes eles dizerem que como se a nossa vida de fé fosse frouxa, como se dentro da Igreja Católica não tivesse regras, não tivesse leis, não tivesse uma doutrina que exige uma mudança, uma conversão de vida. E é muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muitas dessas igrejinhas pseudo-evangélicas não querem nem saber se a pessoa é convertida ou não, se ela está buscando mudar de vida, se ela está buscando a santidade. Os pastores, na maioria das vezes, né, salvo raras exceções, estão mais preocupados se você está pagando o dízimo ou não. Se você está com o dízimo em dia. Está com o dízimo em dia? Beleza, tudo bem. Não me importa com mais nada. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. E nós católicos, não. Nós católicos temos uma rigidez muito grande. Né? Quando nós assumimos que vamos ser católicos de verdade, não católicos de IBGE, não católico da boca para fora, e a gente se depara com os 10 mandamentos que foram deixados por Moisés, né? Com os 5 mandamentos da igreja, né? Com todos os dogmas, com os sacramentos, com toda a doutrina da igreja, do magistério, com todas as encíclicas papais, que são muito claras, muito sobre qualquer tema que você possa imaginar. Você vai no catecismo, você encontra uma resposta clara. Você vai no Código de Direito Canônico, você sabe o que é proibido fazer, o que é permitido fazer naquela situação. Você vê que são muitas exigências da vida cristã. E aí você se depara com aquelas exigências, você diz, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Bate aquela preguiça, bate aquela assídia, né? Isso aí. O povo de Israel, né, por exemplo, longos 40 anos no deserto, é uma imagem muito adequada dessa doença espiritual. Depois deles serem libertos da escravidão do Egito, os israelitas chegaram bem depressa às portas da Terra Prometida, como nós sabemos, né? Só que por medo, por covardia, eles não quiseram atravessar e conquistar a terra que Deus tinha preparado para eles. Os israelitas diziam entre si que o povo que vive ali nessa terra é muito forte, as cidades são fortificadas, são enormes, né? Ficaram com medo e pararam ali, por isso, né, não entraram na Terra Prometida. E esse medo que eu estava tentando explicar agora, né? Você vê todas as exigências, você vê todas as dificuldades e você paralisa, você fica com medo. E um grande problema é você, além de não avançar na vida espiritual, você retroceder, né? Então você chegou até um determinado ponto. Aí você se depara com uma grande dificuldade. Para passar, para alcançar o segundo voo, né? Para ir para a próxima morada, é difícil. Então eu paraliso de medo. Eu congelo. E aí, às vezes, eu volto. Porque o próprio povo de Deus planejou uma volta para o Egito. Poxa, eles foram lá, estavam às portas da Terra Prometida, nós paralisaram de medo e começaram a comentar, não, mas a gente devia voltar para o Egito. Né? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Né? Que saudade das cebolas do Egito, não é mesmo? Né? E como castigo por sua infidelidade, o Senhor Deus os entregou às suas vontades e deixou que vagassem 40 anos no deserto. Gente, será que é preciso que a gente vague por essa terra durante 40 anos para começar a se converter? E se você não tiver 40 anos? E se Deus te chamar hoje para prestar contas da sua vida? Né? Como é que ele vai te encontrar? Paralisado de medo? Até com vontade de ser santo, mas parado, sem avançar, sem encarar as tribulações, as dificuldades, os desafios da santidade? Não basta ser salvo. A gente precisa ser santo. Né? Se você tem uma vida reta, você é honesto, você não faz mal para ninguém, você não comete nenhum pecado grave,
muito provavelmente você será salvo. Não se sabe quanto tempo você vai ficar no purgatório, né, para pagar as penas temporais, mas você vai ser salvo. Mas será que basta ser salvo? Ou a gente tem que ser santos? Jesus disse, né, sede santos, como o meu Pai que está no céu é santo. Então a gente tem que lutar pela santidade com todas as dificuldades que a gente encontra e não ficar pensando em voltar para o Egito, né? Porque o Egito, falando assim metaforicamente aqui, o Egito é o pecado, o Egito é aquela vida que você tinha antes, aquela vida no erro, aquela vida na lama, aquela vida promíscua, aquela vida em que muita gente fala que a ignorância é uma bênção, né? Porque às vezes quando você está lá naquela vida lá, levando de qualquer jeito, e não tem o conhecimento da verdade, você não tem o conhecimento da doutrina, você não sabe que aquelas coisas que você está fazendo ofendem a Deus nosso Senhor, você é até feliz lá, né? Mas e depois? E na vida eterna, como é que vai ser? Como é que vai ser o seu acerto de contas com Deus, né? Então a gente não pode pensar em voltar para o Egito, a gente tem que pensar em enfrentar, largar essa preguiça, largar essa assídia, essa tristeza de tentar ser santo, né? E continuar, né? O assidioso, poderia chamar assim, para não chamar de preguiçoso, né? O assidioso, assim como o povo de Israel, ele tem a terra prometida diante de si, mas ele não quer entrar. Ele paralisa ali, né? Ele até vê o grande projeto para o qual ele é chamado, que é a santidade, mas resiste em dar o passo do amor, né? Quantas pessoas são chamadas? Quantas pessoas que Deus chama no dia a dia para um apostolado, para um serviço na igreja, e as pessoas paralisam e não vão, e não dão aquele passo adiante. E não dando esse passo adiante, muitas vezes pode até retroceder, como nós falamos.